Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui, na verdade, eu me sinto um privilégio para mim poder mais uma vez compartilhar uma palavra da parte do Senhor com os irmãos, que nós não somos pregadores, mas somos anunciadores daquilo que o Senhor compartilha em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no tema que foi nos passado, que é Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Texto muito conhecido, mas entendo eu não apenas o texto, mas toda a Bíblia, que nós temos e devemos se aplicar nela a todo tempo para que possamos ser perfeitos, alcançando a salvação definitivamente em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, verso de número 1, diz assim: Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? A palavra do Senhor. Há de convir que nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, essa carta, para a igreja de Roma. Ele está em Coríntios, e quando ele está em Coríntios, ele vê a necessidade de escrever essa carta, essa epístola para esse povo. E nós vemos aqui a necessidade é tão grande que ele fala: olha, irmãos, eu rogo-vos, irmãos, presta atenção no texto, pela compaixão, pelo amor, por aquilo que Deus tem tido sobre nossas vidas, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O que o texto começa a falar de início com a gente? Porque se você parar para analisar, Romanos capítulo 12 nos remete a 1 Coríntios capítulo de número 12, que nós lembramos no versículo de número 2, que a Bíblia diz que nós éramos gentios e éramos levados a ídolos mudos. Então significa que quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2, ele está dizendo que antes nós não conhecíamos o Senhor Jesus. Então significa que quando eu e você, pela misericórdia do Senhor, levantamos a nossa mão, inclinamos o coração diante da presença do Senhor para fazer o querer e a vontade dele, esse texto aqui se encaixa literalmente na minha vida e na tua vida. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, por aquilo que Deus tem feito na minha e na tua vida, mas que nós também lembramos que a compaixão que Deus traz para o nosso coração é para nós termos compaixão com o nosso próximo também. Porque quando fala de compaixão, de amor, dessa questão toda, a primeira coisa que a Bíblia fala, que se nós amarmos apenas aquele que nos ama, não está fazendo diferença nenhuma. Porque isso o ímpio também ama o ímpio. Aquele que não conhece o Senhor Jesus, ele ama na carnalidade também. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar aquele que nos persegue, nos bate. Porque a Bíblia fala que no tempo da lei era olho por olho, não é? E dente por dente. Mas no tempo da graça, no tempo de Cristo, aquilo que o apóstolo Paulo ele está falando para o povo, para a igreja de Roma aqui agora, ele está dizendo agora, agora não é olho por olho e dente por dente mais. Não é mais não. Agora é te bateu de um lado, você dá outra face. Você vai falar: não, isso é para Cristo, porque Jesus era filho de Deus. Mas e eu e você, somos filhos de quem? Então significa que nós temos também que fazer isso. Você vai falar: presbítero Sérgio, é porque você não conhece a minha vida, você não conhece a minha luta, você não conhece a minha dificuldade. Mas tem um aqui dentro desse lugar de adoração que conhece a tua vida muito antes de você sequer nascer, antes de você entrar no ventre da sua mãe. Ele sabia o que ia acontecer nesse exato momento agora na tua vida, e ele sabe por que você chegou até aqui.
porque Ele te trouxe para falar com você. Desde a hora que você dobrou o joelho nessa cadeira, desde a ministração que foi ministrada dentro do nosso coração, através dos louvores e através da palavra. Porque quem faz isso tudo não sou eu e não é você, é o Espírito que é santo. É quem muda e quem transforma a tua vida. E o tema que nos foi dado hoje pela misericórdia do Senhor nessa palavra é a questão da adoração. Interessante que há uns tempos atrás, antes de aceitar o Senhor Jesus, por esse mundo, antes de servir o Senhor, eu gostava muito de futebol. Não estou falando que eu não gosto hoje em dia, que é pecado, mas eu gostava e disputava os campeonatos pela roça fora. Ganhava um troquinho e tudo. Aí o que acontecia? Só que quando eu ia para esses campeonatos, não que eu era bom, que tinha gente pior do que eu. Olha que coisa interessante. Eu não precisava pagar campo, eu não precisava pagar mensalidade, eu não comprava chuteira e eu ganhava um troquinho. O que acontecia? Quem é ovacionado quando tem essa questão? É você. Mas aí a Bíblia agora está falando, rogo pela compaixão de Deus e apresentei os vossos corpos. Olha o que começa a acontecer. A coisa muda quando eu aceito Jesus. Por quê, presbítero Sérgio? Agora não vai ser o meu nome que está em foco. É o nome de Cristo. Se de repente alguém te bajulhou bastante, não que você não mereça, que você é muito bom, você é excelente, na presença do Senhor não tem outro além dele. É Jesus, é quem rege, é quem faz na minha vida e na tua vida. Então a Bíblia vai dizer, olha só, vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo que nós vamos ver que no Antigo Testamento, olha o que acontecia. Já tinha o sacrifício, irmão. Só que o sacrifício era com animais. Só que matava, imolava os animais e oferecia o sacrifício a Deus. Deus gostava disso? Não, porque desde o primórdio, desde o começo, o Senhor nosso Deus, Ele disse o quê? Eu quero obediência, eu não quero sacrifício. É muito melhor eu e você obedecer do que sacrificar. Você já percebeu que quando eu e você não aprendemos com o conselho da palavra do Senhor, não tem nada que nos bate mais do que o mundo. Quando eu e você olhando para a palavra, nós falamos, Senhor, eu acho que é melhor arrancar esse texto que não se enquadra na minha vida. Você já percebeu que nós vamos começar a lutar e apanhar. E vamos apanhar a ponto de, se não recorrer para o Senhor, nós vamos morrer espiritualmente. Então olha o que o texto está falando. Olha, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. O que é isso, presbítero Sérgio? Negar-se a si mesmo. Eu não sei se da outra vez eu perguntei isso aqui. Quem gosta de negar a si mesmo aqui? Quem gosta de renunciar? Quem gosta de renunciar, levanta a mão. Porque quando você renuncia, você ganha algo a mais de Deus. Mas é fácil renunciar? Não. Porque renunciar são coisas que você herdou desde piquititozinho. Renunciar é aquilo que você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, com teu bisavô, que tinha manias, que tinha costume. Está criticando meus parentes? Não, eu não estou criticando. Mas aquilo que eles aprenderam lá atrás, sabe por quê que eu estou falando? É pela minha vida que eu estou falando. Porque eu aprendi a maioria das coisas erradas primeiro, para agora aprender com Jesus o que é certo. O que me leva para a glória e o que te leva para a glória de Deus é o que Ele ensina, não é o que o mundo ensina. Que você já percebeu, você já parou para pensar uma coisa? Colocamos os nossos projetos na mão de Deus, dá errado? Eu nunca ouvi alguém falar. Deus teve um sonho e me colocou dentro do sonho, mas está dando errado. Você já ouviu falar isso? Mas quando nós temos o nosso sonho e fazemos tudo e dá errado, a gente chama Deus para quê? Para dar um jeitinho no nosso sonho. Aí o que Deus fala? Se você tivesse me colocado antes, nem dado errado tinha dado. Por quê? A alegria do homem, a alegria do mundo, da carne, está fora do plano do Senhor.
Mas esse texto ele está falando acerca do meu sacrifício vivo e do teu sacrifício vivo. E o teu sacrifício vivo vai exigir muito mais daquilo que nós dávamos antes. Vai exigir muito mais, porque existem coisas que têm nos corroído por dentro. Por exemplo, perdão. Nós temos a certeza, e nós falamos às vezes, quando eu sentir no meu coração eu vou perdoar. E a palavra diz, na medida que você vai perdoando, tu és perdoado. Então, e nós oramos, Pai nosso que está no céu. Tem um pedaço que nós falamos, seja feita a tua vontade, não é? E nós pedimos para nos perdoar, de acordo com o que nós perdoamos o nosso próximo. E se eu não perdoo o meu próximo, como é que eu vou ser perdoado? Isso é automático, não é mágica, é palavra. É existência que nós estamos na terra. E o período que nós estamos na terra é rápido, é provisório. É corrido. Então o tempo de perdoar, o tempo do sacrifício vivo para adorar o Senhor não é amanhã, é hoje. É hoje que a obra de Deus é contínua na nossa vida, não é amanhã. Porque às vezes nós achamos que vai dar um tempo, vai ter como dar um jeitinho. Eu vou ficar tranquilo na minha, que ninguém sabe que eu estou com um problema com o irmão e não quero conversar com o irmão. E Deus que tem nos olhado a todo tempo e fala, vai lá, eu te perdoei, aqui, está vazia, a cruz está vazia, só que tinha alguém pendurado naquela cruz, por causa de mim, por causa de você. Não é por causa do outro. Entenda, quando eu e você levantamos a mão e aceitamos Jesus, não é para dar jeito na vida do irmão, é para que a nossa vida seja transformada na totalidade. E às vezes nós aceitamos o Senhor Jesus, agora aquele irmão vai ver, agora eu vou falar de Deus para ele, ele vai ter que me aceitar. Ninguém tem que te engolir, ninguém tem que me engolir. Mas a palavra de Deus, ela veio no meu coração para me transformar, não é para mim tentar transformar ninguém. Então eu tenho que fazer uma análise, Senhor, desde quando eu te aceitei, eu estou melhor ou pior? Essa é a grande verdade. Eu estou querendo mudar o mundo, eu estou permitindo que o Senhor me mude primeiro, para que alguém veja mudança em mim e haja transformação no mundo por causa de mim e de você. Então o texto vai continuar dizendo, olha, os vossos corpos em sacrifício, doar, dar algo, pagar algo, alguma divindade. Nós vemos do lado contrário, as pessoas oferecem tantas coisas para algumas coisas que dizem que é divindade, mas o nosso sacrifício não é do Antigo Testamento. O nosso sacrifício a Deus somos nós. Somos nós poder chegar até aqui, o sacrifício, a adoração ao Senhor. E a nossa adoração ela é contínua, o nosso culto, desde quando você aceitou Jesus, o culto não para. O teu culto vai dar continuidade quando houver o arrebatamento, mas o culto ele não para de acontecer dentro de mim, dentro de você. Você sabe por que você tem sido transformado? É porque o culto não acabou. É porque o culto continua dentro de mim e dentro de você. Faz a retrospectiva da tua vida para você ver como que você era e agora quem você é. De repente você não percebe tanto, Peter, mas quem anda ao seu lado percebe. Quem anda ao teu lado fala, está diferente, ele não era assim. Alguma coisa tem sido mudada. E quem tem mudado é quem tem poder para mudar. Quem muda, quem dá ordem é o Criador, é quem criou. É quem me criou e quem te criou, quem tem o poder para mudar. Porque Ele conhece quem você é. Você não depende de pitáculo, mas você depende da presença do Espírito Santo na minha e na tua vida, para que haja transformação a todo tempo. Então o texto é dado e é dito, sacrifício vivo. Quando você veio para cá, quantas coisas tentou parar você para não vir?
atrasa. Anda, acaba de tomar banho, senão nós vamos chegar atrasado. Tem problema não, mas você tem que chegar. Não importa, entenda, não importa onde você está, o que importa é que você já saiu do lugar que você estava estagnado. O que importa é que você está caminhando para o Senhor. Então olha só o texto. Sacrifício vivo, a primeira coisa que fala do sacrifício, está tirando totalmente o sacrifício do Antigo Testamento e trazendo o sacrifício para o Novo Testamento, que somos nós. Sacrificamos, sacrifício vivo, Senhor, o Senhor é merecedor. Lembra quando eu falei do futebol? Sabe por que eu usei esse contexto? Que eu não tem como eu usar o contexto da vida de alguém que eu não conheço, mas da minha. Ou melhor, eu acho que eu conheço. Quem conhece a minha vida é Cristo. Então presta atenção, que naquele período eu até gostava de alguém agradar, de alguém bajular. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, essa proposta acaba. É você que tem que adorar o Senhor Jesus. É Jesus que é digno de honra e glória. Ele é o único. E a Bíblia relata que Ele não divide. A Bíblia não fala que de repente Ele pode dividir, não. A Bíblia fala, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E a Bíblia fala que eu e você somos adoradores. Ele olha para Davi, ele acha Davi, ele fala, eu achei a Davi. Para quê? Para adorar Ele, espírito e verdade. Ele olha para o Terra Nova e fala, eu achei esse povo que me adora em espírito e em verdade, e sou eu que vou fazer a mudança em cada um deles. Mas entenda, a mudança que Deus quer fazer em mim e você, não é de acordo com o que você quer, meu irmão. Porque a mudança em mim de acordo com o que eu quero, eu não vou para o céu. Isso que é o problema. Tem que deixar o Espírito Santo fazer a mudança, porque Ele, quem sabe o caminho da glória. O que Ele diz? Sem mim. Eita. Sem mim, Peter. Jesus disse nada. Ele não disse alguma coisa você consegue. Ele disse nada. Nada podeis fazer. Você já viu quando Deus não está no projeto? Você para no meio do caminho e você fala, Senhor, toma conta agora. Dá seguimento aí. Casamos, Senhor. O Senhor não é a terceira pessoa, o Senhor é a primeira pessoa. É o Senhor quem vai entrar no noivado, vai entrar no casamento, vai fazer o casamento e vai permanecer o casamento até nós ficarmos com a cabeça branquinha e ser arrebatado. Então entenda, olha a proposta de Jesus para mim, do Espírito Santo para mim, para você. Olha o conselho, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agora santo. Santo, o Espírito é santo. Quem serve a Deus é santo, é separado. Às vezes nós queremos burlar isso, queremos ficar distante dessa questão, mas a própria Bíblia fala, eu vou lá ver os santos. É os santos, Deus nos trata como santo. Nós somos sacerdotes santos, nós somos santos. Então entenda, se nós somos chamados por Deus de separado para Ele, nós não podemos aceitar coisa menor do que isso. Às vezes nós estamos andando, aí independente da luta, da adversidade, da aflição, nós estamos igual aquele desenho, andando pela rua e falando, ó vida, ó azar, eu não aguento, eu vou parar. Que parar? Começou agora. É agora que começou. Quando Deus começou a fazer a obra na tua vida, você nem sabia quem era Deus. E a Bíblia diz que você vai conhecendo, nós vamos conhecendo de etapa, é por etapa. A palavra do Senhor é igual um pinga-gota, ela pinga hoje, te dá sede que você quer mais amanhã, e você quer mais depois da manhã. Você pode ver que quando o culto acaba, você fala, que culto, hein? Que palavra, hein? Acabou cedo o culto, né? Podia ter ido até mais tarde, sabe por quê? É para o desejo do teu coração voltar outra vez. Porque a palavra do Senhor, ela é assim.
porque ela sacia a nossa necessidade. Aquilo que nós precisamos, nós nunca vamos encontrar no ser humano. Por muito que a pessoa, que o seu cônjuge, seu filho, por muito que a pessoa que está do seu lado seja muito abençoado, entenda, quem tem tudo e todas as respostas para mim, para você, é só o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Existe resposta que você está procurando ainda, e você está pensando, vai ser nesse ano. Pergunta ao Senhor, pergunta a Deus, que Ele tem todas as respostas. Ele não faz acepção de pessoa. É para mim, para você. Ontem eu estava numa localidade e a gente estava falando acerca do amor de Deus. Estava na casa do irmão e falando acerca do amor de Deus. E estávamos comentando sobre isso, porque se o Senhor fizesse acepção de pessoas por conta daquilo que já fez, pode ter certeza que eu não estaria aqui. Mas Deus não é assim. Deus, se você estiver na dificuldade, entenda, Ele não tem uma pá nas costas para poder jogar terra em cima de você. Muito pelo contrário, Ele te puxa, fala: vem cá que eu sou vida, vem cá que eu sou vida, vem cá que eu vou fazer o que você precisa, que nem você sabe. É assim que Deus faz comigo e com você. E Ele tem algo muito maior para fazer na tua vida. Se você está achando que está bom demais, se prepara para aquilo que Deus tem para a tua vida. Estou correndo aqui, diz assim: e agradável, santo e agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Olha só o que é agradável a Deus. Lembra de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Ele diz assim: eis que venho sem demora. O que Jesus está falando comigo e com você? É o que é agradável para Ele. Eu estou vindo para buscar vocês. É o que é agradável para Deus, porque está preparado. É o que é agradável para o Senhor. Então nós devemos entender, olha só, santo e agradável a Deus. Nós temos que se santificar, porque a Bíblia diz, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz, que sem santificação é impossível. É impossível. Não tem como eu e você ver e agradar o Senhor se não houver santificação. Você está entendendo por que você é tirado às vezes do meio daquele grupo que você insiste em ficar? Já viu que você fala: não tem problema não, hoje eu posso até ouvir isso. Deus faz assim: tira, sai daí, te tira e te bota para aqui. Às vezes você insiste, você fala: vou lá um pouquinho, e o Espírito Santo já falou: esse lugar não é para você. Quando for para você falar da minha palavra, eu te coloco lá outra vez. Entenda, porque o crente é igual... Quem já viu aquela vasilha, litro? Quando você bota óleo e água, você balança, mistura, não mistura? Depois para, ele divide. A vida do crente é assim. Quando for para você entrar no meio do fogo, Deus te impulsiona: vai lá, fala e volta. Você não volta contaminado, mas entenda, espera a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a minha, a tua não é tanto assim. A minha, a tua vai ser boa, perfeita e agradável, sendo o querer de Deus, sendo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem falado no meu e no teu coração. Quando nós começarmos a corresponder, a transformação vai ser cada dia maior. Não é você que vai ficar percebendo, tudo à tua volta vai continuamente ser transformado pelo poder do Evangelho. Por quê? O escritor aos Hebreus, ele diz, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, ele diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Quando nós falamos da nuvem de testemunha, nós lembramos de quem? De Abraão. Oferece o seu filho em sacrifício. Deus pede, ele não nega, ele fala: toma. Enoque é trasladado, é arrebatado, andava com Deus. Então entenda, espera mais um pouco. Estamos andando com Deus, brevemente vem o arrebatamento. Espera. Se nós amanhã tivermos acordado, se não houver arrebatamento, continua nessa tua força que você está aí. Continua abundantemente buscando o Senhor.
Então o escritor aos Hebreus, quando ele fala isso, ele menciona aqueles que passaram por prova, passaram por privações, mas venceram. Por que venceram? Perseverança. Por que venceram? Sabia em quem eles tinham crido. Porque a palavra diz que olhai para o autor e consumador, que é Jesus. Quando eu olho para Jesus, meu irmão, a palavra da esquerda e da direita não vai me abalar. Você pode ficar triste por um dia, mas você não tem que ser triste. Porque palavras errôneas você vai sempre ouvir de vez em quando. Presta atenção, da mesma forma que alguém te elogia, alguém vai trazer crítica também. Mas entenda que essa crítica é para você crescer. Jesus, quando exorta, o Espírito Santo quando exorta e fala, eu não quero que você faça isso, é por quê? Porque ele te quer no inferno? Não. É porque ele está te moldando para te levar para a glória. Mas enquanto nós estamos aqui, olha só o que a Bíblia fala depois que fala rodeado por uma tão grande nuvem de testemunho. Acho que é o versículo 2, se não me engano. Ele fala para nós vigiarmos, por quê? Por causa do pecado que de tão de perto nos rodeiam. O que Deus fala com Caim? Caim, ó, o pecado jaz à tua porta. O que ele está falando com Caim? Cuidado, apresenta o teu corpo a mim em sacrifício, apresenta o teu corpo vivo, porque a oferta que nós temos que dar ao Senhor, o envelope foi ofertado aqui agora, a quantia monetária, mas antes de Deus olhar para a tua quantia monetária, Ele olha para a oferta que é você. Quem tem a agradar o Senhor primeiro é da liberalidade que você entrega a tua oferta. Você é a oferta maior para Deus, entende? A minha oferta é dada nesse culto. Pergunta, Denise, eu estou a semana toda acordando de madrugada, preocupado com hoje. Eu preocupo, é o meu jeito de fazer o quê? Eu pensando, Jesus, domingo, é domingo. Eu estou aqui suando frio. Não é Covid, mas eu sou frio. Então entenda uma coisa, olha o convite que o Senhor nos faz, olha. Corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para terminar, que é o seu culto. Fala que é o seu culto racional. O que é culto racional, presbítero? É um culto com entendimento. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, tinha escola dominical e me levaram para uma salinha para fazer o discipulado. Por quê? Você tem que entender por que você aceitou Jesus. Você tem que entender por que você adora o Senhor. Você tem que entender quem é Deus na tua vida. Se você tem Deus na tua vida quando você está em uma grande festa, ou você tem Deus na tua vida só quando você está no sufoco e na aflição. Porque eu tenho que entender que Deus na minha vida, Ele não é meu coleguinha de trabalho, Ele não é meu coleguinha de colégio. Deus na minha vida, Ele é soberania, Ele é tudo, e para todos nós. É o que nós temos que entender dentro do nosso coração. Deus não é aquele que já que está ruim, Senhor, eu te chamo, agora melhorou, pode ficar aí. Deus não é esse. Deus é quando eu estou acordado, Ele está. Quando eu estou dormindo, Ele está. Quando eu estou enfermo, Ele está. Deus é aquele quando tu está enfermo, quando todo mundo corre, Ele vai lá. Deus é aquele que ainda que você não tenha um carro importado, Ele vai lá e anda com você, que Ele não depende do que você tem. Sou eu e você que dependemos dEle a todo tempo. Só que importa que nós temos que entender que nós dependemos dEle, nós somos dependentes dEle. Você já parou para pensar? Deus não precisa fazer nada para nos prejudicar. É só parar de nos olhar, simplesmente. É só parar de nos olhar. Simplesmente fazer assim, ó. Nós sempre oramos e dizemos, Senhor. Dificilmente as pessoas não oram assim. Tem misericórdia de nós. Deus tem tido. É a causa de nós não sermos consumidos. Imagina se a misericórdia dele cessar. Deixa eu te dar um recado. Todos nós agora faríamos assim. Evidência. Essa é a misericórdia, é o amor dele. E ele fez isso com prazer, por amor a mim e a você.
Então nós temos que entender esse sacrifício vivo, esse culto racional. Quando eu deparar com alguém ainda vai te perguntar: por que você vai na igreja? Pouco tempo agora, eu nem contei isso para minha esposa ainda não, amigo antigo que trabalhava junto, aí eu fiquei sabendo, o rapaz da obra falou comigo: hein, Sérgio, fulano de tal falou que não estava entendendo nada você desse negócio de igreja. Eu perguntei por quê. Falou que só podia ser para arrumar dinheiro, que não tem como não. Você na igreja não tem como. Você está entendendo, irmão? Ninguém conhece a tua vida e nem você. Mas existe um Deus que conhece a tua vida a fundo. Porque o ser humano sem Deus, ele vai fazer um pré-julgamento a todo tempo de quem você é e de quem você era. Mas Deus, ele sabe lidar com toda a situação, tanto que tem tempo que Deus manda você calar, não manda? Você fica aflito querendo falar. Ele faz assim, ó. Então entenda, culto racional. Para quem tem sido nossos cultos? Para quem? Quando eu chego no lugar que eu congrego, eu tenho uma boa oportunidade, eu vou tentar falar bonito para agradar o pastor ou quem me resgatou. Eu tenho obrigação de tentar aprender quem é Jesus, porque Ele é o meu Deus, ou para agradar aquele que é meu líder espiritual. Claro que eu tenho um compromisso com o meu líder espiritual, eu não descarto essa questão, mas a primícia é Cristo. A primícia é Cristo. Eu não posso esquecer, tirar isso do meu coração, que o primeiro lugar sempre vai ser de Cristo. Então que nós venhamos entender cada dia mais esse culto racional, é o culto com entendimento, é um culto de gratidão. Quando o meu coração é grato ao Senhor, eu não vou medir esforço. É claro, tem dia que não dá, hoje eu não posso ir por causa disso, mas eu não estou falando a nível de faltar culto ou deixar de faltar, eu estou falando a nível da tua adoração, aonde você estiver, porque você não deixa de ser crente quando você sai daqui. Muito pelo contrário, você tem que ser mais crente ainda, porque é lá fora que o inimigo arma a cilada, para alguém olhar e falar: para ser crente assim é melhor nem ir na igreja. Nós não vivemos isso mais não? Vivemos ainda, irmão. Nós vivemos. Há pouco tempo vieram falar de fulano de tal, saiu, que está assim. Falei: irmão, vamos orar, né? Fazer o quê? Sabe por quê? Se alguém sai da presença de Deus, quando ele volta, pastor, o mesmo Deus que ele vai buscar para adorar é o mesmo Deus que a gente adora. Não é outro Deus diferente. Ele vai buscar o mesmo Deus de misericórdia que cuida e trata de cada um de nós. Então que o nosso culto nessa noite, e todavia, enquanto o Senhor não buscar a tua igreja, seja um culto racional. O que é um culto racional? Aquele moço que está na cruz do Calvário, um criticou, deixa eu imaginar o outro que está do lado falando: Senhor, Jesus ferido, Senhor, ele está prestando culto racional, e ele está falando: Senhor. Aí ele fala mais uma vez: ó rei, ó rei. Jesus olha para ele e fala, ele diz: quando estiverem, rei da glória, deixa eu ir também. Olha só, ele está pedindo na angústia, que ele está morrendo, ele sabe que ele vai morrer, porque daqui a pouco ia descer ele da cruz e quebrar os ossos dele para morrer e acabou. E ele falou: deixa eu estar. Então entenda, Jesus, ele não faz nada na tua vida amanhã, irmão. Olha o que Jesus fala com ele: hoje, não é amanhã. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O
que ele fez, irmão Guga? Ele deu o culto racional dele na hora da morte, pastor. Ele falou: ô rei, eu estou aqui. Olha para cá que eu estou aqui. Esse é o meu culto racional. A vida toda eu não consegui enxergar o Senhor, mas estou tendo essa oportunidade. Entenda, Deus dá a oportunidade para mim e para você, para nós prestarmos o nosso culto racional a Ele. E o nosso melhor culto racional que nós vamos prestar a Ele é hoje, é agora, não é amanhã. Porque hoje ainda podemos estar com o Senhor no paraíso. É o que a igreja anseia, está com Cristo no paraíso. Mas para isso, olha só, para isso, sacrifício vivo, santo. E na verdade está vindo na minha mente agora, o sacrifício morto é mais fácil, sabe por quê? Não exige nada. Cortou, imolou o animal, está lá, fez o sacrifício. A carne morta não reage, mas essa carne viva fica não querendo cultuar. Essa carne viva aqui, ela não quer oferecer. Eita Jesus, ela não quer oferecer o sacrifício vivo que o Senhor Jesus diz. Porque essa carne viva, ela quer pular para o outro lado a todo tempo, por causa das bandejas, por causa das oferendas que tem no mundo. Mas existe um Espírito que é santo, que anda todo o tempo comigo e com você, dizendo: eu quero sacrifício vivo. Que quando você fala: eu estou fraco, eu não consigo, ele fala: mas eu te ajudo a caminhar, fica tranquilo que eu estou te ajudando. Então entenda, o nosso culto racional significa que se eu não for racional para adorar a Deus, eu não vou subir, irmão. É algo com entendimento. Porque quantas coisas que nós chamamos o Senhor para nós, chamamos para noivar, chamamos para casar, chamamos para tudo. É hora de chamar o Senhor. Chamar o Senhor para a preparação da igreja do céu. Falar: Senhor, eu estou me preparando. Ou melhor, Senhor, estou preparado. Só que entenda, o Senhor só busca quem já está preparado. Quando chegar no limite, entenda uma coisa: muitas das vezes dá complicação para nós oferecer o sacrifício vivo. Por quê? Porque para andar com Deus tem limite, irmão. E às vezes nós não queremos limite. Mas para andar com o Senhor vai chegar um tempo, Ele fala: chega, é só até aqui. Volta de novo, para aí. E nós falamos: não, aqui não vamos. Para andar com o Senhor tem limite. Deus tem nos dado limite. Sabe aonde nós não vamos ter limite mais? Quando subir para a glória. Mas aqui tem limite. Tem mandamento para ser cumprido na minha e na tua vida. Enquanto nós entendermos isso. Você quer ver uma coisa simples? Não era para mim falar isso. Se eu falar que eu não sei porque que eu estou falando, eu não sou maluco, eu não sou doido. Sou doido por Jesus. Você quer ver uma coisa simples, básica? Reunião de obreiro. Eu não vou porque eu não gosto. Mas você é obreiro? É. Não, mas não gosto não. Enjoado, coisa chata, não vou e acabou. Isso é o que? Desobediência? É, né? Então tá bom. O dono da igreja é Jesus. O meu culto racional é ir na escola de obreiro, ir na reunião de obreiro. Por que você está falando isso, presbítero Sérgio? Porque é o meu culto racional, meu culto com entendimento. Que quem está na liderança aqui representa Deus. Quem está na liderança em qualquer congregação, independente de ministério de quinta, representa Deus. E se eu quero cultuar, dar o meu culto racional, de gente inteligente, que crente é inteligente, irmão. Por isso que já escolheu andar com Jesus. Então para analisar, se eu quero oferecer o meu culto racional, eu vou obedecer aquilo que tem sido estabelecido aqui dentro. Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos.
Coloque diante do Senhor aquilo que você entende precisar, entende necessitar. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você... Ele sabe mesmo. Ele mandou, tem recado para você. Você lembra da onde? Eita glória, aleluia. Bendito é o teu santo nome, ó Pai. Lembrar de todos os livramentos que você já... Oh glória, não era para você. Oh, mas Deus falou. Espírito Santo, só o Senhor sabe. Esse aí vou levantar. Eita Jesus. E onde colocar? Oh glória, Senhor. Abençoar. Continua fazendo no meio dos seus, Senhor. Não chores. Quem cuida de você, Não dorme. bendito é o Senhor.